leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento, esse é mais um vídeo do canal do Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo. E para você não perder nada, já se inscreve, deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. Como vocês podem ver, eu estou um pouquinho mais à vontade hoje fazendo um vídeo no formato de vlog. Eu nunca fiz isso aqui no canal, então eu tô fazendo essa nova experiência, vendo o que vocês vão achar desse vídeo. Eu espero que vocês gostem desse novo formato que eu vou fazer para contar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês. Então, bora lá conhecer um pouquinho dos livros de outubro. Por enquanto, eu iniciei a leitura de 2 livrinhos e eu tô pensando em fazer a leitura, talvez, de um terceiro livro, que seria uma releitura, mas que não tem a resenha aqui no canal. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui é A Fabulosa Casa com Pernas. Eu já iniciei esse livrinho, eu tô gostando bastante, mas eu tô sentindo que esse livrinho pode ser um novo Castelo Animado para mim. Se você não viu a resenha do Castelo Animado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Castelo Animado foi um livro que eu gostei bastante e que eu fiquei bem surpresa. Geralmente esses tipos de livros são livros que eu fico encantada com a história e eu tava precisando ler algo que fugisse um pouquinho do romance ou da fantasia, assim, no sentido, sabe, de vampiros e fadas e etc. E aqui a gente tem uma história que lembra muito uma animação, que é algo que eu gosto bastante, então eu tô curtindo bastante essa leitura aqui. Mas ao longo desse vídeo eu vou contando pra vocês o que eu tô achando desse livrinho. Então, vamos ao próximo livro. E o próximo livrinho que eu tenho aqui é o Heartstopper, a história do Nick Nelson e do Charlie, esse 5º volume. Aqui no canal também já tem a resenha de todos os outros livros de Heartstopper. Eu fiz um vídeo recentemente que eu achava que eu estava completando a minha série, quando na verdade eu tive uma surpresa, porque vai ter o 6º volume desta série que está atualmente na Netflix, a adaptação. Eu ainda tenho que conferir esta série que está no ar, né, porque eu assisti só a primeira temporada, não assisti as outras, mas eu li todos os livrinhos até agora. Falta só esse 5º volume aqui que eu tô bem curiosa. Eu iniciei um pouquinho, eu vi que vai ter algo mais envolvente entre esses 2 garotos. As histórias deles vão dar um novo passinho. Eu já estou na página 54 deste volume, gente. Então, em breve terá novidades aqui nesse canal desse 5º volume. E é uma das leituras que eu acho que eu vou fazer rapidinho. Então, tô bem empolgada para conferir este livrinho também. O outro livro que eu citei, que eu vou ler, que eu estou pensando em ler aí como uma terceira leitura, encaixar em outubro, é o Your Name. Eu já li este livrinho, eu já cheguei a comentar com vocês que eu tinha lido. Eu coloquei ele na lista dos livros que eu quero ler até o final do ano, então eu espero fazer isso em breve. E será uma releitura. Eu já li o Your Name há algum tempo atrás, então essa releitura é mais para fazer uma resenha aqui no canal, igual eu fiz do Escultor recentemente, que foi uma releitura e era um dos meus livros favoritos. Eu sempre comento que eu demoro para trazer os meus livros favoritos aqui pro canal, que eu acho uma pena, porque tem muito livro bom, gente, então eu quero muito falar para vocês. E Your Name é um dos meus quadrinhos favoritos, eu amo de paixão esse quadrinho, então mal vejo a hora de ler e contar todos os detalhes para vocês. Bom, agora falando um pouquinho do Heartstopper, como eu disse, eu já tinha iniciado a leitura, eu parei na página 54, inclusive eu marquei aqui com um pôster, que eu cheguei a mostrar no outro vídeo, né, que esse 5º volume vem com este pôster aqui, lindíssimo, do Charlie e do Nick Nelson. E assim, na página que eu parei, até onde eu li, que eu acredito que eu vou continuar lendo esse quadrinho, que tá uma delícia de ler, o Charlie e o Nick Nelson, as coisas estão esquentando um pouquinho a relação entre eles. Então acredito que esse quadrinho aqui vai focar
na primeira vez deles, né? Na primeira relação que eles vão ter juntos. Então, tudo tá encaminhando para isso. Até a página 54 que eu li, os amigos aqui estão aconselhando o Charlie, né? Sobre o que ele tá sentindo, que ele devia dividir isso com o Nick Nelson. Então, tô bem empolgada aí para saber como isso vai se desenrolar aí ao longo do quadrinho. Eu acredito que entre uns 3 dias, mais ou menos, eu zere aí o Heartstopper, mas a história tá bem envolvente até o ponto que eu li. Como eu disse anteriormente, eu já comecei a leitura da fabulosa Casa com Pernas, da editora Darkside, do selo Magic. E eu estou gostando bastante. Aqui a gente tem a história de uma protagonista chamada Marika, isso, que vive em uma casa que se movimenta. Essa casa ela tem pernas de galinha, então ela sempre fica se movimentando em vários lugares. Ela fica num lugar, então ela sente vontade de andar e vai para outro lugar. Aqui a gente também tem um guardião, que é o Baba Yaga, que é a sua avó, né? A Baba Yaga é a sua avó. E ela é uma guardiã do mundo dos mortos. Então, a Marika, ela tem esse contato muito mais acentuado com os mortos do que com os vivos. E isso faz com que ela queira viver uma vida mais comum, que seja uma criança, no caso, né, que tenha relação aí com outras crianças vivas, e ela tem mais contato com os mortos. Então o desejo dela é de ter pelo menos um período, um tempo que ela consiga ter uma realidade mais próximo do comum, não nesse mundo fantástico que ela vive. Então ela conhece o Benjamin, que deixa o seu cordeiro nessa casa, e a casa aparentemente para de se movimentar. Então ela acha que ela vai ter um tempo ali, uma semana com este garoto, até o ponto que eu li. Porém, a casa volta a se movimentar, o que deixa a Marika bem triste. Então, no ponto que eu parei deste livrinho, eu parei na página 53, até agora eu li até aí, e estou gostando bastante da história. Vamos ver aonde essa história vai parar. Como eu disse, eu tô achando bem semelhante ao livro do Castelo Animado, que foi um livro que eu gostei bastante. Eu tô bem curiosa aí para verificar como essa história vai ter o seu final. Por enquanto, é um livro que eu posso dizer que eu daria 4 estrelas. Acho que sim, 4 estrelas por enquanto. Vamos ver até onde essa leitura vai chegar. Nos próximos minutos eu vou falar um pouquinho dos outros livros, então eu vou falando aqui no vídeo ao longo dos dias como estão as minhas leituras para vocês. Oi, gente! Bora lá falar do segundo dia de leitura concluído. Acabei de chegar da academia, tô um pouquinho cansada, nota-se por essa carinha aqui, né? Mas bora lá. Hoje eu não li A Fabulosa Casa com Pernas, mas eu dei andamento ontem à noite no Heartstopper. Então vou dar uma atualizadinha pra vocês. Bom, agora já cheguei numa parte do livrinho aqui. Deixa eu ver que página que eu parei. Gente, é estranho filmar só com uma mão o celular, tá? Parei na página 109. Eu não vou mostrar muito do quadrinho por dentro pra vocês, porque senão pode rolar alguns spoilers. Mas Nick Nelson e Charlie já estão quase lá, entendeu? Se é que vocês me entendem. O Charles, ele tá com uma preocupação referente ao corpo dele por ser um rapaz muito magro, ele não tá se sentindo totalmente confortável com a situação, mas ele se sente pronto para dar esse passo com o Nick Nelson, pelo menos na parte que eu parei. Então, tô bem empolgada para saber quais os próximos capítulos dessa história aqui. Acredito que hoje eu vou ler um pouquinho de Heartstopper ainda. Se eu não ler o Heartstopper, talvez eu inicie a leitura do Your Name. Tô pensando em começar esse livrinho hoje. Se vou fazer isso, não sei, mas eu tô com uma expectativa, viu, de começar essa leitura hoje à noite. Talvez eu inicie Your Name ou eu volte aí com novidades de Heartstopper amanhã pra vocês. Então, esse foi o meu segundo dia de leitura. Até o terceiro, gente. Voltei! Gente, hoje já é domingo, dia 20. Eu só consegui ler hoje, acredita? Essa semana foi muito corrida, muito trabalho, muita coisa pra fazer. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E hoje eu tirei o dia também para organizar a minha estante, deixar tudo limpinho,
arrumadinho. Como vocês podem ver, eu estou aqui no meu quarto, né, encostadinha aqui. Parei um tempinho para atualizar um pouco as leituras de outubro. E o meu quarto tá uma bagunça, né, por conta da estante que eu deixei pela metade. Vou virar um pouquinho a câmera aqui para mostrar para vocês como está essa organização. Dá uma olhadinha. Livrinhos na sacola, mais livrinhos ali no cantinho. Minha estante, né, pela metade, meus cravinhos da Índia, que eu gosto de colocar para não dar bichinhos na estante, né, ficar tudo limpinho, cheirosinho. Então, é isso aí, gente. Livros ainda para serem higienizados e colocados na estante novamente, mas tá aí 80% da estante já no jeito. Voltando ao que interessa, hoje eu consegui ler mais um pouquinho de Heartstopper. Agora eu parei, deixa eu ver aqui, na página 194. E, gente, Charlie e Nick Nelson estão mais apegados do que nunca. Eu cheguei numa parte que o Charlie teve uma pequena discussão com a mãe dele, porque ele tá naquela fase adolescente que ele quer viver o momento, né? E escutar um não dos pais geralmente é um pouco ruim. E a mãe dele tem algumas preocupações que são compreensíveis, porque o Charlie, a gente não pode esquecer que no último volume ele teve problemas com anorexia, ele teve que ter esse acompanhamento e ter essa ajuda dos pais e do Nick Nelson também, né, que não estava conseguindo ajudar o Charlie de forma efetiva, então ele teve todo esse auxílio. E a mãe dele, obviamente, está preocupada com toda essa situação, ela quer que ele siga as suas responsabilidades, seus compromissos, e na adolescência isso é um pouco difícil de ser compreendido, né, a gente sabe, a gente já passou por essa fase, é tudo muito intenso, é tudo muito amplificado, e aqui tá sendo abordado justamente isso. Porém, o Nick Nelson e o Charlie, eles já estão dando um passinho a mais, eles estão tentando equilibrar as coisas, mas o Charlie, apesar de ter essa rebeldia que apareceu aqui, ele ainda assim é um rapaz obediente, e isso também foi um ponto bem positivo que eu vi aqui nessa história. Então, tô gostando bastante desse desenvolvimento, mais uma vez, que a autora tá dando para esses dois personagens. Eu gostaria de ter atualização sobre os outros dois livrinhos, mas, gente, eu ainda não comecei o Your Name e também não dei sequência na Fabulosa Casa com Pérolas. Eu espero, sinceramente, conseguir finalizar esses dois livrinhos até o final do mês. E em breve eu volto com mais atualização para vocês. Voltei! E estou aqui, deitada novamente na minha caminha, com a minha almofada lindinha de trono de vidro e atualizando as leituras, porque afinal hoje já é dia 27, domingo, já estamos quase no final do mês de outubro e ainda acho que falta bastante coisa para ler. E eu finalmente iniciei a leitura de Your Name, que na verdade é uma releitura. Então, enquanto eu estou descansando aqui nesse final de domingo na minha caminha, eu estou lendo Your Name. Hoje mais cedo eu também li Heartstopper, eu acho que é assim que se pronuncia, eu acho que eu já falei várias vezes errado aqui, Heartstopper, mas eu acho que é Heartstopper, a pronúncia correta. Então, eu atualizei um pouquinho deste livro e também iniciei agora há pouco, né, que estamos por volta de umas 8 horas, a leiturinha de Your Name. Aqui a gente tem a história da Mitsuara, que é uma colegial que vive numa cidade pequena e que tem o sonho de viver em uma cidade grande, em Tóquio, mas ela acredita que isso é muito difícil de acontecer porque ela vive em uma família que tem algumas tradições dessa sacerdotisa, entre outros fatores. Porém, no capítulo que eu parei, o capítulo 2, parece que esse seu desejo está sendo realizado. Aqui a gente também tem histórias de um cometa que está passando por essa cidade, então não sei até que ponto este cometa tem relação com a história, porque eu não lembro muito desse final, por isso que eu estou fazendo a releitura deste livrinho para contar mais detalhes para vocês, mas eu sei que esse cometa vai ter uma relação aí com o final da história, mas no momento que eu estou no capítulo 2, ela está tendo o seu desejo realizado, né, de
virar um garoto e viver em Tóquio. Então tô bem curiosa para saber como essa história vai se desenrolar. E aparentemente essa troca de corpo, né? Esse garoto vai para o corpo dela e ela vai para o corpo desse garoto. Então eles acabam criando uma comunicação entre eles e também um elo. Então tá sendo bem interessante a leitura. Já o Heartstopper eu li um pouquinho, eu tive um avanço significativo, digamos assim, na história. Eu tinha parado na parte que o Nick Nelson e o Charlie, as coisas estavam se desenrolando, estavam ficando mais envolventes. E agora a gente vai para um outro ponto. O Nick Nelson, ele tá para se formar, ele vai ir para uma faculdade. Então o Charlie, ele tá lidando por enquanto até bem com essa situação, mas o Nick Nelson tá criando várias coisas na sua mente, então isso é bem preocupante, porque ele não quer ficar longe do Charlie. Então eu não sei se o quadrinho vai abordar uma dependência emocional aí da parte do Nick Nelson, mas ele realmente está muito apegado com essa ideia de ficar longe do Charlie, como que vai ser. Ele tá tentando escolher uma faculdade que seja perto para poder ter esse contato mais direto com o Charlie. Então eu não sei até que ponto que isso vai influenciar na história e nos próximos capítulos. Mas o Charlie tá lidando bem com isso e o Nick Nelson tá um pouco estranho. Eu tô bem curiosa para saber como isso vai se desenrolar, até porque a Ellen, acho que foi a Ellen que disse isso para Nick Nelson, né, que no futuro o Charlie também vai ter que escolher uma faculdade e pode ser que ele fique perto do Nick Nelson ou não. Então eles têm que criar essa independência, né, onde cada um crie o seu espaço, ainda assim que eles tenham um relacionamento, que eles tenham essa convivência e seja um casal e queira estar perto um do outro. Sempre é bom que cada um tenha a sua independência e consiga criar a sua particularidade, né? Criar as suas próprias coisas, as suas próprias conquistas. Então, acho que esse ponto vai ser trabalhado aí nos próximos capítulos e eu tô bem curiosa para saber o que vem por aí. Segunda-feira, galera, cheguei da academia agora e adivinha quem eu atualizei hoje? Sim, a Fabulosa Casa com Pernas, e até que enfim, né, gente? Esse livrinho eu comecei a ler no começo do mês, não voltei pra ele e hoje eu fiquei muito feliz de avançar um pouquinho. Não fui muito longe, admito, deixa eu ver aqui a fitinha, vou mostrar pra vocês. Olha onde eu parei, da página 71. Gente, eu fiquei bem empolgada para continuar a leitura desse livro. E assim, deixa eu lembrar o nome dela, a Marika, a casa andou, ela perdeu contato com o Benjamin, onde a gente tinha parado, e agora ela conheceu um espírito do mundo dos mortos chamado Nina. E novamente ela está construindo essa esperança de ter uma amizade, né? A Yaga dela disse para ela tentar se comunicar mais com os mortos, saber um pouco mais da situação deles, e ela tá seguindo aparentemente esse conselho, mas assim, né? Ela tem esse desejo de ter amizade, de viver uma vida comum, mas a história tá entrando num ponto interessante, que é conhecer esse lado após a morte, né? Então, eu fiquei empolgada. Acho que eu vou ler mais um pouquinho hoje, na hora de dormir. Então, espero pelo menos até amanhã chegar aí até a página 100, 100 e pouquinho, porque já fazia um tempo que eu precisava atualizar essa história. Mas enfim, esse livrinho da Darkside é um amorzinho, gente. Eu tinha comentado que no começo da história estava aparecendo muito o Castelo Animado, mas agora eu já tô tendo uma perspectiva um pouquinho diferente. Eu acho que o livro vai entrar numas reflexões referentes à vida e morte, então isso é algo que já interessa um pouquinho mais. Eu tô bem feliz, vamos ver como que vai continuar essa história aqui, porque realmente são temas que são discutidos e que vale a pena ter uma reflexão. Então, vamos ver aonde esse livrinho vai. Chegamos ao dia 31 de outubro, eu achava que eu ia estar com as minhas leituras zeradas hoje para trazer para vocês e falar tudo que eu achei de todos os livrinhos, mas isso não aconteceu.
Eu não avancei a leitura de Heartstopper, não avancei a leitura do Your Name, mas eu avancei a leiturinha de A Fabulosa Casa com Pernas. O que é muito bom, né, galerinha? Porque este era um livro que estava atrasado, eu comecei no começo do mês e parei. Então hoje eu vou dar uma atualizada nele e as leituras vão se estender aí para as 2 primeiras semanas de novembro. Eu espero terminar todos os livrinhos na primeira semana, porque próximas semanas, né, provas, faculdade, então fica um pouquinho complicado. E eu também gosto de trocar os livrinhos por mês, né? Então, como eu não consegui finalizar essas leituras, espero fazer isso até a primeira semana. Bom, atualizando este livrinho, eu finalmente cheguei à página 106. E aqui a Marika, ela encontrou a Nina, não sei se eu já havia comentado, que é um espírito que vai parar na fabulosa casa com pernas. E este contato faz a Marika, querer saber um pouco mais sobre o mundo dos mortos. Porém, este contato, esta nova amizade aí que dura acho que alguns dias ou algumas horas, eu não me recordo muito bem, mas que tem um período curto aí, acaba revelando alguns segredos. A Baba Yaga parece esconder algo da Marika, porque ela tem um efeito aí durante um passeio noturno. Eu não vou se estender muito, porque pode ser spoiler, mas eu achei bem interessante. O livro, ele tá abordando temáticas entre a vida e morte. Aparentemente, no começo, parecia ser parecido com Castelo Animado, mas ele tá indo para outros lados. E eu já tô chegando à conclusão que tem um segredo bem grande aqui com esta protagonista. Então, o livro tá começando a relacionar esta personagem com a casa. Então, com certeza tem algum mistério que se esconde aqui por trás dessa historinha e tá ficando cada vez mais interessante. Foi um livro da Dark Side que eu peguei de maneira aleatória na minha estante para ler esse mês e eu tô gostando bastante. Acredito que vou finalizar ele o mais breve possível e depois eu volte para os quadrinhos, porque realmente a história tá interessante. Agora eu consegui entrar na história e quando isso acontece, aí rapidinho, né, gente? Mas eu tô gostando bastante. Por enquanto, esse livrinho tá sendo 4 estrelas pra mim, então tô gostando bem. Voltei! Gente, o que aconteceu? Deu uma sumida nos últimos dias, né? Hoje já é dia 15 de novembro, feriado, estou em casa, aproveitei para tirar um cochilinho e também antes disso eu enfim terminei a leitura de Heartstopper. Sim, terminei meu primeiro livrinho. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, era para ser leituras de outubro e já tá virando leituras de novembro e outubro. Bom, o que eu posso dizer? Primeiro, Heartstopper é uma delícia de leitura, gente. Eu gostei muito desse 5º volume, tô bem curiosa para ler sobre o 6º volume, que será o último de Heartstopper. E a conclusão que eu tirei desse livrinho é que podemos esperar fortes emoções aí no 6º e último volume desta série. Foi muito bom acompanhar a trajetória do Nick e do Charlie até aqui. E esse livrinho terminou aí com o final, né, do Nick Nelson falando que ele vai para uma... Nossa, desculpa pelo barulho, gente. Terminando com o Nick Nelson falando pro Charlie que eles terão um relacionamento à distância agora que ele decidiu fazer uma faculdade um pouco mais distante do que planejado, né? Esta faculdade serão 4 horas de distância, então eles não vão ter mais esse contato. Foi uma grande barreira aí pro Nick Nelson para ser ultrapassada, porque ele realmente não queria ficar longe do Charlie. E em momento nenhum o Charlie cobrou isso, que ele não ficasse longe, mas pro Nick Nelson ele é bem apegado ao Charlie, então foi bem estranho para ele ter que tomar essa decisão. Mas veremos esses 2 garotos aí tendo um novo passo no seu relacionamento, agora que eles terão que namorar à distância, né, gente? É uma coisa diferente, considerando a história desses 2, mas teremos fortes emoções aí no próximo volume, no 6º e último.
tô empolgada, tô empolgada. Eu colocarei 5 estrelinhas pro Heartstopper, assim como os outros livros, não tem como ser diferente. E também, neste livrinho, descobrimos algo. A Tori, a irmã do Charlie, ela revelou pra ele que, na verdade, ela é assexual. Então, talvez veremos um pouquinho mais sobre a história de Tori também, assim espero, né? Sexto volume. E as aventuras de Nick Nelson aí na sua nova trajetória, nesse novo início dele na faculdade. Então, foi isso. Gostei bastante. 5 estrelinhas nesse livrinho. E referente aos outros livros, né, que eu ainda não finalizei, o Your Name e a fabulosa Casa com Pernas. Fabulosa Casa com Pernas eu também dei uma avançada. Eu não tô com um livro aqui na sala agora, mas eu dei uma avançadinha na leitura também. E eu já tô um pouquinho mais pra frente, aonde a Baba Yaga, ela foi embora e também descobrimos que a Marika, na verdade, ela não está viva, né? Ela faz parte do mundo dos mortos. Então tá sendo bem interessante aí. E eu acho que será o próximo livro a ser concluído. Apesar de Your Name, né, ser um quadrinho. E eu queria muito terminar o Your Name também. Eu vou entrar agora na semana de provas da faculdade. Eu realmente dei uma sumida nos últimos dias, porque estudando, trabalhando, final de ano é sempre corrido. Mas eu vou tentar finalizar esses livrinhos ainda neste mês ou na próxima semana, sem falta, para concluir esse videozinho e contar para vocês o que eu acho dessas duas últimas leituras também. Bora atualizar essas leituras. Eu queria muito dizer pra vocês que, nossa, atualizei a fabulosa Casa com Pernas e Your Name, mas, gente, hoje é dia 20 de novembro, feriado, estou em casa novamente, estou aqui no meu quarto, à frente da minha estante, porque eu estava aqui, né, vendo os meus livros e pensando no que eu ia ler futuramente e bateu aquela vontade enorme de dar sequência para uma série. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando das séries que eu pretendo dar continuidade em 2025, de séries que eu já li há muito tempo, às vezes eu li só o primeiro livro, até o segundo, e eu queria dar continuidade. E pensando nisso, hoje, aproveitando que eu tinha um tempinho a mais, eu decidi ler uma continuação. Então, em vez de continuar os livros que já estavam em andamento, não é mesmo, Karina? Por que não ler um livro novo? E foi isso que eu fiz. E, gente, eu dei continuação nesta série que está aqui, ó. Uma Chama Entre as Cinzas. Eu li esse livro há algum tempo atrás, eu acho que, não sei se foi em 2020 ou 2021. Esse é o primeiro livrinho da série, este aqui, né? Então eu li esse livrinho e não dei continuidade, só que esta série foi uma série que eu gostei muito. Eu gostei muito desse livro mesmo. E aí eu decidi assistir o meu videozinho, sim, porque eu também faço isso. E aí eu vi o meu videozinho, bateu uma enorme, mas uma enorme vontade de ler a continuação desse livro. E eu tenho todos os livrinhos aqui. Então falei, por que não, não é verdade? E aí eu iniciei a leitura de Uma Tocha na Escuridão. E, gente, continuar essa leitura foi algo certeiro. Por quê? Faz algum tempo que eu já não leio séries que dão continuidade, assim. Eu comecei a gostar mais de ler livros que era um livro único. Porém, eu tenho várias séries aqui na minha estante, como vocês podem ver, né? Tenho muitas séries mesmo. Então, eu tô tentando voltar a este movimento. Então, eu escolhi Uma Tocha na Escuridão. Eu já avancei um pouquinho nesse livro, deixa eu ver aqui que página que eu parei. Ó, eu parei na página 61. Então, eu já tô na parte da Helene. Já fiz algumas marcações, como vocês podem ver, já estou fazendo minhas marcações no livro. E está super interessante esta leitura. A Laia e o Elias estão numa fuga, né? O primeiro livro termina aí, onde eles estão numa fuga, fugindo do Império. Agora os dois são fugitivos e eu não esperava pela reviravolta logo no início dessa história, até porque eles estavam tentando fugir e atravessar os portões, as muralhas, enfim, e eu não esperava que ia ter logo uma reviravolta assim de início, e eu descobri aqui que
o Elias foi envenenado. E agora eu tô tipo, gente, como assim? Como que vai ser dessa garota? É Laia? É isso, da Laia sem o Tobias. Sem o Tobias, ó, gente, eu tô com o Tobias na cabeça. Da Laia sem o Elias. E eu fiquei tipo, como assim ele foi envenenado pela própria mãe? Gente, ele tem um movimento aqui que eles estão fugindo, então eles têm uma luta com a Imperatriz. E de repente ele poupa, né, a vida da mãe dele. Até porque, né, gente, é a mãe dele. Independente de ela ser a pessoa mais ruim do mundo, né, é a mãe dele. Então é compreensível que ele tenha esse movimento, mas logo em seguida a gente descobre que ele foi envenenado e que, assim, né, ele vai morrer em algum momento do livro. E eu tô tipo, meu Deus, como assim? Então eu parei justamente nesse ponto. O livro tá super interessante, gostei muito, então eu tô bem envolvida nesse livro. Quero terminar os outros livros? Sim, quero. Mas, gente, esse livro aqui já tá sendo muito bom. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos desse vlog. Oi, gente! Enfim, retornando aqui no canal, né? Dia 2 de janeiro de 2025 para encerrar esse vlog dos meus 3 meses de leitura. Eu gostaria muito de encerrar de forma significativa, falando que deu tudo certo, que completei as 3 últimas leituras que estavam em andamento, mas isso não aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi um flop por conta do final de ano, por conta da minha rotina que ficou extremamente acelerada, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e como eu já vinha falando nos outros vídeos dos outros dias, eu fiquei devendo o final da leitura de 3 livrinhos. No último vlog, eu informei que eu estava começando Uma Tocha na Escuridão, que é a sequência de Uma Chama Entre as Cinzas. E este livrinho, apesar de não ter finalizado, eu pretendo continuar em 2025. Eu parei na parte que a Helene foi... Ela foi... né, a guarda pediu que ela siga o Elias, né, o Império pediu que ela siga o Elias, mesmo contra a vontade dela. Então, ela vai ter que fazer isso, ela vai ter que caçar alguém que ela ama, o que não é algo que ela gostaria, mas eu tô gostando bastante desse livrinho. Então, apesar de estar finalizando esse vlog hoje com vocês e não ter completado a leitura, o que é uma pena, né, pretendo continuar esse livro. Agora vamos ao livro que, gente, esse é um abandonado desses 3 últimos meses, realmente. Eu comecei a ler A Fabulosa Casa com Pernas e eu tava indo num andamento bom. Eu não sei se foi as outras leituras que eu fui lendo, aos poucos eu percebi que eu fui abandonando este livro. Tava empolgada, parei em... deixa eu ver que página aqui. Eu parei na página 117, então eu fui até longe. Esse livro é uma gracinha, eu tava gostando bastante da leitura, mas eu realmente não sei o que aconteceu e eu não sei se eu vou continuar em 2025 a leitura de Fabulosa Casa com Pernas. É um livro que tem uma fantasia super bonitinha, lembra um pouco Castelo Animado, como eu tinha dito algumas vezes, mas é uma leitura que beira assim mais do mesmo do que eu já tô acostumada a ler, bem fantástico. Então não sei se esse livrinho vai ter continuação aí pra mim em 2025, igual o anterior. Então esse daqui realmente foi um flop, não sei se darei continuidade, esperava que sim. O outro livrinho que eu fiquei devendo a continuação foi Your Name. Esse livrinho na verdade é uma releitura, eu estava fazendo essa releitura para falar desse livro aqui no canal e também para assistir a adaptação, a animação. E este livrinho aqui, eu acredito que vai entrar para a lista de 2025, sim. Não sei se eu vou colocar na lista oficial, que eu já fiz um vídeo com a minha meta de 2025, de leituras, que eu vou colocar aqui no canal em breve. Mas esse livrinho, apesar de ter parado bem no comecinho dessa vez, vou dar continuidade em 2025. Então, os 2 livros vou dar continuidade, mas A Fabulosa Casa com Pernas realmente é um livro que ficou pelo caminho e que eu não sei se vou continuar. Então, desses 3 livros, apesar de não estar dando um encerramento nesse vídeo, provavelmente vocês verão ainda as resenhas
tanto de Uma Tocha na Escuridão, quanto de Your Name por aqui. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato novo aqui no canal, de leituras, em formato de vlog. Diga pra mim se você gostou desse formato, de ir acompanhando as leituras, apesar de não ter o encerramento desses 3 últimos livros, eu vou ficar devendo pra vocês, mas eu espero em breve trazer uma resenha detalhadinha com todos os detalhes e o que eu achei de cada uma dessas histórias, tanto da continuação de Uma Chama na Escuridão, quanto de Your Name. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, até o próximo vlog, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!